o negócio do papagaio. O papagaio, ele era um animal físico, Físico. Da fisicalidade, ou ele era uma materialização de alguma entidade que incorporou e assumiu aquela forma? Porque assim, um papagaio enjaulado, ele tem um arquétipo significativo muito forte. Sim. Que qualquer ser humano que vê, né, um papagaio enjaulado já obviamente associa a essa prisão interna, a depressão, não é, a própria introspecção. Então é que para mim, quando você contou a história, eu achei que você estava falando, na verdade, de um simbolismo de algo que se plasmou ali. Tá, não, era um pássaro vivo da natureza. Tava na janela, tinha uma janela aberta lá, ele tava ali na gaiola. Sim. E pra mim, eu nunca contei isso em nenhum podcast, mas era um pretexto pra eu ficar um pouquinho a sós com ela. Porque eu nunca falei isso em nenhum lugar, mas tinha mais caras querendo ficar com ela. E tava sempre ali, eram os meninos que estavam no rolê. Eram os urubus, no caso. Porque assim, galera, hoje em dia tem internet, antigamente era a menina do bairro, disputada por 15, 20 caras. 10 caras, enfim. Todo mundo querendo soltar o papagaio. Essa foi bem Zorra Total, mas foi boa. Foi no timing. Foi no timing roteirista certo. Do Zorra. Carlos Alberto, ajuda ele, me contrata, sou bom. Então assim, eu sinto que eu fiz isso pra... Porra, vou tentar ter um minutinho aqui com ela, sabe? Quem sabe agora vai rolar um beijo. Então eu vi o papagaio, vamos ver o papagaio. Já foi uma desculpa, entende? Então era um papagaio. Assim, ó, eu chamo de papagaio, mas ele tinha as penas azuis, isso que eu lembro bem. Um pássaro azul qualquer. Mas, entende? Foi o que eu falei na hora. Então mantenho, sim. Porque foi o que eu falei na hora. Mas poderia ser até uma arara, não sei. Enfim. Não sei, tanto faz, é um pássaro. Eu era novo, enfim. Então assim, então eu tava falando, não tinha internet, tudo. Agora depois do texto do Zorra, até me perdi. Não, você tá falando da aura da amizade. Tá. Então, assim, eu sei que é até meio complicado falar isso, e a galera... Eu sei que tem todo esse contexto, eu gostei disso. O Ale trouxe pro pé no chão mesmo. E isso é importante. Tipo, Rafa, tem todo já um simbolismo, você já poder... Mas, cara, na hora... Acho que eu fui conversando com ela, na hora que a gente chegou e olhou pra ele invadiu a nossa consciência, sabe? Foi tão forte. Pra ela também? Pra ela também. Ela conhece essa história dessa visão ou ela ficou olhando pra você falando, nossa, o maluco tá doido? Não, então, foi isso que aconteceu. A gente ficou em choque. Eu só fiquei em choque essas 2 vezes na vida. E eu só vi uma pessoa entrar em choque uma vez na vida também. De ver uma pessoa entrar em choque, fica estática ali, meio que sem reação, sabe? Choque que eu digo, enfim, modo de dizer aqui, né? Claro. Aí quando eu retomei assim, eu falei, você viu o que o papagaio fez? Ela falou, vi. E aí a gente pegou e foi embora. A grande questão é o seguinte, eu não consegui conversar com ela sobre isso depois. O nome dela é Érica, eu perdi contato com ela, depois que a gente voltou para casa para São Paulo de novo, a gente não teve mais tanto contato, enfim, chegava lá, estava cheio, rodeada. Era bem complicado, aí a tia dela já tirou ela, porque estava dando muita confusão com os meninos. Muito menino indo lá, querendo ficar com ela. Ela era uma pessoa muito especial. Inclusive, ainda bem que eu lembrei, quando a gente foi pegar ela na estação, que uns amigos falaram, Rafa, uma amiga nossa está vindo aí, vai ficar um tempo aqui, não sei o quê. Por um segundinho também, eu vi um azul nela antes de tudo isso. Mas foi muito rápido, e eu pensei que tinha sido uma impressão, de repente alguma coisa de sei lá, alguma luz que bateu nela, assim, mas eu vi um pouquinho. Hoje em dia, enfim, eu já sei também o que é isso, né? Mas foi só uma impressão. Eu tive algumas impressões, inclusive com ela eu tive várias antes de toda essa abertura. Ela na rede, eu olhando para ela, e de repente eu vi um vermelho bem bonito. Mano, devia ter... eu tinha 16, ela devia ter também 16. As energias ali devia estar no máximo, assim, sabe? Então eu cheguei a ter mas muito rápido, mas é tão rápido que fica até uma impressão. Isso aconteceu muitas dessas, eu chamo de vislumbres, né? Antes dessa abertura. E aí quando eu vi, mas literalmente o pássaro, ele adentrou na gente, foi um negócio muito forte, foi invasivo mesmo, sabe? Acho que talvez eu nunca vou conseguir explicar o quanto aquilo foi forte, né? E aí dali em diante... eu comecei a ver energias.
as auras. Mas também comecei a ver o campo de energia das pessoas e dos objetos, dos bichos, etc. Então, o que eu fazia? Eu abria a janela do meu quarto e ficava ali olhando as crianças. Eu morava numa travessinha de terra, onde tinha 2 campinhos, um lugar assim, e as criançadas ficavam brincando lá. Então eu abria a janela assim e ficava olhando o campo de energia delas. Então já comecei a aprender olhando meus amigos, a galera, e às vezes eu ficava ali a tarde inteira olhando elas brincar para ficar vendo como o campo de energia reagia um com o outro com um. E aí, de campo de energia eu já queria meio que começar aqui, mas vocês têm alguma questão, uma pergunta? Aí você ficava meio que separando os encapetadinhos, bonzinhos. Isso eu fiz depois que eu abri o coronário. Ah. Aí eu já fui ver quem eram os encapetadinhos, quem eram os bonzinhos, e de verdade mesmo, porque não é brincadeira.